Ireduana. Autoria Roger Mello. Se os grãos de areia falassem, o deserto estaria cheio de vozes perdidas. Mas os grãos são mudos, menos eu, o menor grão do mundo. Os ladrilhos da cidade de Ur falam pelos cotovelos, mais que o vento do deserto, mais que eu, respiram sombras esquecidas. Foi mesmo a sombra que trouxe Ireduana até aqui. Aqui, tão longe de sua cidade. Será que foi só para que eu a visse? Só sei que chegou. Eu também cheguei. Não vim carregado no pé de um antílope, nem no voo tonto de uma andorinha. Foi por baixo da areia, um grão entre as escamas da cobra do deserto. Eu sei, sou um grão afogado em histórias, mas não vou ficar falando de mim. É Ireduana que eu vejo agora, enredada entre os espinheiros das montanhas. Seus olhos andam atentos, como no mais triste dos seus sonhos. Tentei não olhar, não consegui. Nunca sonhei ver a sacerdotisa Ireduana expulsa da sua cidade. Ouvi falar do dia do seu casamento, quando se casou com uma deusa. Foi a festa mais bonita de toda Ur. Antes que ela dissesse sim, aceito, o imperador interrompeu com uma pergunta. Mas casar com Inanã, por quê, se você e a deusa já foram feitas uma para outra? Porque fomos feitas uma para outra, pai. Por isso mesmo. Sargão, o primeiro imperador do mundo, não se aborreceu com a insistência da filha. Se encararam por um segundo. Em um segundo, uma tempestade de areia pode mudar tudo. Sargão escondeu um sorriso debaixo da barba sem fim, como quem esconde um sinete de ouro. Ia pensar em Ireduana e Nana, mas andava com a mania de desistir dos pensamentos. Como é que eu sei dessas coisas? O menor grão de areia do mundo sempre esteve aí, em todo canto, como um ponto ou uma vírgula no meio de tanto disse-me-disse. E para que saber dessas coisas? A cobra do deserto respirou entre os dentes, como quem pergunta. Olhei bem nos olhos da cobra, pensei em dizer um desaforo, preparei uma resposta muito boa, olhe só, mas esqueci. A cobra do deserto me trouxe aqui, perto de Ireduana. Um barco esperava a sacerdotisa. Ela tomou assento. A água não se mexeu. Os escribas sempre tomavam nota das coisas que Ireduana ditava. Fórmulas, poesia, orações. Anotariam também uma maldição? Não. Nenhum escriba entrou no barco. Ela mesma teria que marcar uma placa de barro com a caneta de junco. Não podia ser mais difícil que inventar essa coisa. Que coisa? A cobra perguntou. Perguntou coisa nenhuma. Fez foi um ponto de interrogação com o corpo inteiro. Eu passei de uma escama para outra. Essa coisa que ela inventou, o poema. Ela inventou o poema? A cobra fez uma interrogação maior ainda, como se entendesse de poesia. Ireduana testou a ponta da caneta de junco, como quem segura um enjoo. A placa de argila, do tamanho exato da sua mão, era boa para se escrever. Essa cidade de Uruk se tornou
um mal rebelde contra o seu Deus. Faça ela se render. Corte-a em dois. Deixem que Enlil a amaldiçoe. Deixe sua criança chorosa e sem uma mãe de mimos. Ai, Ereduana, quem te expulsou de Ur foi o seu irmão. Ela não me ouve. Ninguém dá ouvidos à areia, a cobra disse. Sei traduzir o silvo dela. Rimush. Isso foi a cobra que disse também? Ou foi o vento? O nome do irmão da sacerdotisa parece mesmo um assovio. Rimush. Ai, Erenduana, não sei. Melhor não sair dessa liteira, desse barco, desse fim de mundo. Fugir para onde? Se esconder em Ur ou Uruk? Qual das duas cidades? Ou sumir no meio do deserto? Como fugir de um deserto? Sabia uma maneira, mas esqueceu. Esqueceu, Erenduana? Às vezes é preciso esquecer antes de lembrar. A cabeça precisava de um vazio para lembrar. A única coisa que poderia fazer era pensar no agora, no cheiro da noite entre os juncos, pensar nas próprias pernas, que não tocavam a areia. Sempre foi levada por 3 súditos, parecendo levitar, longe do chão, o mais longe possível dos ladrilhos de Ur. Dessa vez não. Dessa vez seus pés tocavam mesmo a pele do chão. Depois do alagado. Depois. A nova cidade feita de junco. Sua nova cidade. E uma maldição por escrito. Antes de você chegar neste tão longe, no quase vazio, brincava com as peças de um jogo. Lembra? Você guardava as peças antes de o jogo ser guardado. A caixa de madrepérola com bichos e pessoinhas cravadas em jade. Era jade, Ereduana. No outro lado do deserto, Rimush desceu por uma passagem do zigurate de Ur. O zigurate de Ur emendava o pensamento de Rimush num labirinto. Quando era mesmo que seu pai lhe passaria o comando da cidade? A cidade sem sua irmã era um corpo vazio de paredes e passagens e muros. Mas os poemas colocavam uma pulga atrás da orelha de Sargão e ideias na cabeça das pessoas nas ruas. Então Rimush mandou Ereduana para longe e repetia para si mesmo: melhor assim, melhor assim. Melhor para quem, Rimush? Perdeu a companhia das palavras da irmã, não só uma companheira no jogo de tabuleiro. Melhor assim, melhor assim. Melhor para quem, Rimush? E ele: melhor me vestir para caça. E se vestiu de luxo para perseguir um óryx. Rimush galopou à procura do antílope. Quando mesmo seu pai lhe passaria o comando da cidade? Perguntou o chefe da guarda, galopando ao lado dele. Em vez de responder, Rimush galopou mais rápido e se perdeu dos guardas. Um bando de antílopes se espalhava pela duna, como letras no papel. Um deles se perdeu do bando. Não havia sombras para o óryx se esconder.
só as ondas de areia, que o antílope conhecia melhor que o filho do imperador. Agora, desgarrado do bando, não conseguia se encontrar. Mas o vai-vem da areia confunde, confunde, confunde. Não levou muito tempo até que Rimushi se encontrasse também perdido. Do outro lado do deserto, Irenduana escreveu: Inanna, tu exaltas os elementos, ata-os a tuas mãos. Quando os dois perdidos se encontrarem, troquem-se as forças como peças no jogo. Agora, o Oryx passou a perseguir Rimushi. E Rimushi, perdido de si. Rimushi, perdido de si, chegou tão longe que caiu no chão, aqui, diante de quem? De um grão de areia. Rimushi estava diante de mim. Gritei, mas Rimushi não me ouviu. A cobra do deserto, zapt. Um bote certeiro, de quem tem medo. Rimushi caiu sem vida. Ai, eu avisei, mas ninguém me dá ouvidos. A maldição de Ereduana pareceu um poema. Quando os dois perdidos se encontrarem, troquem-se as forças como peças no jogo. O Oryx caiu quase ao mesmo tempo, abatido, sem lança ou bote de cobra. Caiu assim, por cair. Rimushi se levantou, limpou a areia do corpo. Sua roupa de caça estava mais luxuosa do que nunca. Mas Rimushi não era mais o mesmo. No fundo, Rimushi era um Oryx abatido. E o Oryx agora guardava Rimushi dentro do seu corpo, como um suspiro num pote. Antílope e caçador em corpos trocados. No caminho de volta ao palácio, um pensamento insistia. Melhor pedir para Irenduana voltar. Irenduana, princesa e alta sacerdotisa da lua, casada com a filha de Ningal, Inanna, em sua volta à cidade-estado de Ur. O primeiro imperador da Suméria e do mundo sabe que seu império não tem fim, mas não resistiria a uma tempestade de areia, nem à ira de Inanna e suas manias. Irenduana não veio só. Ela reuniu seus bichos, seus raios e elementos em um novo poema. Foi depois de reentrar em Ur, foi aí que o poema veio à cabeça dela, inteirinho. A primeira dama da sala do trono aceitou a canção de Ereduana. Inanna a ama outra vez. O dia foi bom para Ereduana, pois ela se vestia em joias. Ela estava vestida com beleza feminina, como os primeiros raios da lua ao longo do horizonte. Como ela estava luxuosamente vestida! Quando Nana, o pai de Nana, fez a sua entrada, o palácio abençoou a mãe de Nana, Ningal. Da soleira da porta do céu veio a palavra: bem-vinda. Muito depois, não sei quando, só aí, Erenduana vai se desfazer em areia.
vai correr para os braços de sua Inanna, sua esposa. Então serei mesmo só um grão na argila. Serei molhado, misturado ao silêncio dos outros grãos, amassado, um punhado de terra, um punhado de noite, até caber na palma da mão de alguém como uma concha. Vou ser o papel de meu tempo, uma placa de barro, justo eu, o menor grão de todos. Mas um poema dela vai ser escrito sobre mim. Vou estar debaixo da linha de um poema dela, debaixo da palavra outra. Se a placa de argila pegar fogo, até melhor. Vira tijolo, dura mais que o papel. Um bocejo antes de me calar. Mas quem disse que eu me calo? É a minha vingança. Ai, a eternidade agora me deu uma preguiça. Roger Mello nasceu em Brasília e logo virou nômade. É vencedor do Prêmio Internacional Hans Christian Andersen 2014 como ilustrador. O prêmio, concedido pelo International Board on Books for Young People, a partir de uma indicação da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, é considerado o Prêmio Nobel da Literatura Infantil e Juvenil. Roger é louco por bichos e plantas. Orquidófilo, acha que palavras e imagens são a mesma coisa. Também acha que o livro é a melhor máquina do tempo. Então, Enheduanna tinha mesmo que acontecer na vida dele e de sua amiga inseparável, Mariana Massarani.